Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Estou muito feliz, uma felicidade dobrada hoje, que meus pais e a minha irmã estão aqui hoje. Bem-vindos, viu? Voltem mais vezes. Amém, glória a Deus. Que culto maravilhoso, irmãos. É muito bom poder estar na presença de Jesus. Nessa presença, como o nosso irmão João Carlos falou, que há liberdade. Nós temos liberdade para louvar, para adorar o Senhor, para erguer as nossas mãos. E é muito bom a gente ter essa consciência que nós somos livres na presença de Jesus. Que nada prenda você, né? Que você não tenha vergonha de adorar o Senhor. Aonde você estiver, que você seja um canal que adore ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Eu não vou saber falar as palavras desse louvor que o irmão cantou, tem umas palavrinhas diferentes, eu não vou saber falar. Mas o que eu consegui gravar, ninguém é igual a Jesus. Isso eu consegui cantar. Ninguém é igual a Jesus. Já apalpamos muitas coisas, já rodeamos muitos lugares, mas ninguém é igual a Jesus. Ninguém se compara a essa presença maravilhosa. Irmão, né, o irmão João Carlos falou sobre a gente chorar na presença de Jesus. Eu sei que às vezes eu com o Juninho, a gente é tido como o chorão, né? Porque a gente sobe aqui em cima, irmãos, não é para fazer média, nem para mexer com seus sentimentos, não. É porque a gente chora na presença de Jesus mesmo. Isso a gente pode estar em casa conversando e se a gente sentir a presença, e a gente sente, graças a Deus. E a gente chora em casa, chora no quarto, chora com a família, chora com os irmãos, porque onde a presença de Jesus nos envolve, não tem como. Não tem como, porque nada se compara ao nosso Jesus. Nada se compara. E eu pedi para a Rafa colocar, né, como se fosse um tema. Você quer ser feliz? Quantos querem ser felizes? Eu quero ser feliz. Todos nós buscamos uma felicidade. E ontem, lá na casa da irmã Silvia, um culto maravilhoso, um culto abençoado. E tendo em vista que quem faz o culto somos nós, tá, irmãos? Às vezes a gente fala, nossa, o culto foi meio mais ou menos. O erro não está em Jesus, nem na igreja, o erro está em você. Porque nós viemos aqui para cultuar o Senhor. E às vezes a gente vem na expectativa que o culto seja bom para nós. Sendo que a gente tem que vir com o nosso coração para a gente cultuar a Deus. E não o contrário, vir aqui, né? O culto foi muito lindo ontem. Cada um que teve a oportunidade de falar algo do Senhor ali, falando da palavra do Senhor. Então isso torna-se tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. E na oportunidade que o pastor João teve, o pastor Flávio também falou a respeito que o ano está se findando, né? E quem aqui não faz promessas quando o ano vai acabar? A gente faz uma reflexão de tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que a gente deixou de conquistar, de tudo aquilo que a gente fez durante um ano e a gente já faz programações para o próximo ano. Mas o pastor Flávio falou uma coisa que é a mais pura verdade, porque é a palavra do Senhor. Que independente do ano, independente se está se findando ou começando o ano, uma coisa que é certa, a palavra do Senhor permanecerá eternamente. E os nossos olhos e o nosso coração tem que estar nisso. Às vezes a gente parece que bloqueia, né? Literalmente acabando um ano e começando outro, parece que volta ao zero para a gente começar. Não, é uma continuação. Mas a palavra do Senhor, independentemente, ela permanecerá firme e fiel eternamente. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. E às vezes a gente faz reflexões e programações em busca de uma felicidade, em busca de conquistar essa verdadeira felicidade. Obrigada. E eu quero ler com vocês, eu acredito que é um texto conhecido de todos, Mateus 5. Conhecido como o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ou o texto das bem-aventuranças. E eu confesso que eu olhava para esse texto como o texto das bem-aventuranças. Porque esse texto, ele vai nos dizer e ele nos garante que nós receberemos o reino dos céus. Esse texto fala que nós seremos consolados, que nós seremos saciados. Esse texto nos promete que nós alcançaríamos misericórdia. Esse texto nos garante que nós veremos a Deus. E eu tenho para mim como uma verdade que
O nosso relacionamento com Deus, assim como o relacionamento de marido e mulher, de pais com os filhos, cada um tem o seu papel, cada um tem as suas obrigações, os seus deveres. E com o Senhor, como um relacionamento com Deus, eu sempre gosto de enfatizar que aquilo que está na parte de Deus, aquilo que é milagre, aquilo que é inexplicável, aquilo que é divino, que é da parte do Senhor, Ele fará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mas como relacionamento também tem a nossa parte. Nós também temos que oferecer a Ele, nós temos que oferecer a Ele uma resposta, mediante tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É muito prazeroso a gente ler esse texto e saber que Jesus nos promete que nós veremos o reino, que nós alcançaríamos misericórdia, que nós teríamos paz. Isso é muito bom, isso sacia nossa alma, o nosso coração. Mas de contrapartida é um texto de ensinamento. E por isso o tema, você quer ser feliz? Aqui Jesus nos ensina aonde encontrar a verdadeira felicidade. Vamos ler o texto e depois nós vamos discorrer aqui um pouquinho com a palavra. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas, que viveram antes, porque assim viveram os profetas antes de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra já foi ministrada aqui neste lugar. Louvores entoamos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de receber. Nós pedimos nessa manhã, Pai, neste momento, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é água que nos sacia, Senhor, e a Tua presença é mais preciosa do que qualquer coisa nessa terra. A Tua presença, Senhor, é preciosa e incomparável, Senhor. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a entender, a compreender e a praticar as boas obras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Como eu disse, irmãos, aqui é um texto das bem-aventuranças, mas também é um texto de ensinamento. E eu fiz um contraponto aqui. Eu espero em nome de Jesus que os irmãos possam entender essa palavra, assim como o Senhor falou no meu coração. Aqui no capítulo 5, nos versos 1 e 2, que diz que Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e Jesus passa a ensiná-los. Os dois primeiros pontos, nesses dois primeiros versos desse texto. Primeiro, você se aproxima dele, então ele passa a te ensinar. A gente procura muitas vezes atalhos e caminhos para entender a palavra, para compreender a palavra. Mas Jesus, irmãos, o evangelho é simples. Não tem 7 chaves para a vitória, né? Essas coisas que muitas vezes a gente coloca como um misticismo, né, no evangelho, mas o evangelho de Jesus é simples. E aqui ele nos ensina, irmãos, aqui é Jesus falando aos seus discípulos. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E nessa manhã ele está nos chamando para se aproximar dele, porque quando você se aproxima de Jesus, ele passa a te ensinar. A palavra do Senhor diz: então Jesus começou a ensiná-los.
Se você tem falta de alguma coisa, se você quer compreender algo mais profundo da parte de Deus, não tem meio caminho, não tem atalhos. Onde o pastor João, lendo a palavra, que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e os que não crerem já estão condenados. O pastor falou, com Jesus não tem meia palavra, né, pastor? Ou é ou não é. Você quer aprender de Jesus? Então se aproxime dele. Quantas vezes ele está sentado esperando que eu e você se aproxime dele para ele começar a nos ensinar. E a gente está correndo atrás de tantas coisas. Sendo que é uma coisa tão simples, é se assentar junto com ele e ouvir o que ele tem para te dizer. Talvez você possa estar fazendo planos para 2025. Nós estamos no penúltimo domingo desse mês, desse ano, né? Mas como eu tenho o hábito de dizer, muita água pode rolar debaixo dessa ponte ainda, até chegar 1º de janeiro. Mas já comece a buscá-lo. Ele já está acessível. Não espere virar o relógio para 2025, para daí então você buscar algo diferente. Não, Jesus já está aqui nos chamando para um relacionamento. E talvez você esteja numa perspectiva de uma felicidade para 2025, sendo que a sua felicidade já está presente aqui neste lugar, que é a presença de Jesus. E talvez você queira deixar algumas coisas, ter hábito para outras coisas, para então ser feliz. Mas nesses versos nós vamos entender o que é ser feliz. O Senhor quer ensinar os seus filhos aonde encontrar a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Então neste momento nós vamos entender como Jesus nos ensina. Não são as palavras da Letícia, as palavras da CCIT, não. São as palavras de Jesus para nós nessa manhã. Aqui diz, verso 3, bem-aventurado os pobres em espírito. Eu coloquei aqui, feliz aquele, porque bem-aventurado significa ser feliz, feliz, alegre, né? Feliz aquele que entende que nada se tem. O que é ser pobre em espírito? Será que é você não fazer, às vezes, um mimo para você, não comprar alguma coisa? Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com essa terra, com coisas dessa terra. Você ser pobre em espírito é você entender que nada que você possa ter, nada que você conquiste nessa terra, que você tenha nessa terra, é mérito seu. Mas é você reconhecer, você ter a humildade de reconhecer que nada se tem e nada se faz se não for pela obra divina do Senhor em nós. Você está aqui nessa manhã é uma obra divina, porque você por você mesmo, você não pode fazer o seu coração voltar a bater. Se o seu coração está batendo e você está aqui nessa manhã, é porque uma obra divina está se movendo dentro de mim e dentro de você. Então você ser pobre de espírito, feliz é aquele que entende que nada se tem e nada se pode fazer se não for pela presença do Senhor Jesus Cristo. Então você quer ser feliz? Entenda que nada que você tenha nessa terra, nada que você faça, talvez você maneja bem algumas ferramentas, talvez você seja uma pessoa que aprende fácil, talvez você é uma dona de casa que sabe bordar um pano de prato, talvez você é uma dona de casa que saiba fazer um bolo. Não é mérito seu, é uma ação divina, é nas mínimas coisas, é na simplicidade dessa vida. Eu reconheço, Senhor, que se eu estou fazendo isso, se eu estou aprendendo, é porque o Senhor é comigo. Isso é ser pobre em espírito, você entender que não é por você, mas é pela obra de Jesus em você. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram. Glória a Deus, hein? Ô, João Carlos. Bem-aventurados os que choram. Feliz é aquele que chora quando entende que pecou. Bem-aventurado aquele que chega na presença do Senhor quebrantado, com o coração contrito. Senhor, me perdoa, pisei na bola. Que entende o seu erro, que entende as suas misérias, as suas mazelas, e chega na presença do Senhor e chora aos pés de Jesus. Porque como nós já dissemos aqui, na presença dele, o choro vem mesmo. Porque nós entendemos como nós somos miseráveis. Ontem a irmã Silvia, ela cantou um louvor que dizia como um Deus tão grande pode se importar com pessoas tão pequenas e imperfeitas como nós somos. Bem-aventurado aqueles que choram quando compreendem isso. Senhor, eu compreendo que eu não sou nada. Eu compreendo, Senhor, que é pela Tua misericórdia, que é pela Tua graça.
Bem-aventurados que choram quando entendem que desagradou ao Senhor na caminhada, mas que não se desesperam e não buscam em outras coisas, mas voltam ao primeiro amor, voltam aos pés da cruz e se arrependem. Bem-aventurado, feliz é aquele que chora aos pés do Senhor. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado os mansos. E não é aquele tipo de pessoa, irmãos, que quando chega na igreja, daí é manso, porque os irmãos estão me observando. Bem-aventurado os mansos na sua casa, na escola, no trabalho, no supermercado, dentro da igreja, na presença dos irmãos, ou quando está sozinho na sua casa. Bem-aventurados os mansos. Feliz aquele que despoja-se de si mesmo, aquele que deixa Jesus reinar na sua vida. O pastor Flávio falou ontem, já não existe mais, já não pode mais existir aquele que responde por si mesmo, aquele que paga um mal com o mal, aquele falou, vai ouvir. Esse homem já não pode mais existir, irmãos. Jesus nos chama e nos ensina a ser mansos. Senhor, é despojar da minha vontade. A minha vontade é mirar, a minha vontade é responder. Mas eu me despojo de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus sentimentos. E eu peço, Senhor, venha reinar no meu coração e me ensina a ser manso. Então, felicidade é você ser manso. Manso, deixar Jesus reinar em todo aspecto da sua vida. Amém, irmãos? Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Nós vivemos em um mundo que muitas pessoas fazem justiça com as suas próprias mãos. Irmãos, nós não somos justos em nós mesmos. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos pessoas que erram, pessoas injustas muitas vezes. Quantas vezes você já se pegou sendo injusto com alguém? Em uma situação que você deveria muitas vezes se levantar para defender um irmão, para defender a sua casa. E às vezes a gente se calar, nós estamos cometendo injustiça. Mas a palavra do Senhor diz que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Você ter fome e sede de justiça, irmãos, é você buscar fazer aquilo que é correto, buscar a santidade e a obediência à palavra do Senhor. Bem-aventurado é você, feliz é você que tem fome e sede disso, dessas coisas. Senhor, eu tenho fome e sede de ver aquilo que é correto sendo praticado. E às vezes, irmãos, a gente quer que essa justiça seja feita na vida do irmão. Senhor, faça justiça na vida do irmão, né? Mas o Senhor nos convida a ministrar no nosso coração. Senhor, eu preciso ser justo. Eu preciso ter essa fome e sede. Senhor, venha ser justo comigo, primeiramente comigo. Me ensina a buscar a sua palavra, me ensina a buscar as coisas corretas, que às vezes nós queremos que o outro faça o que é correto, enquanto nós estamos de braços cruzados, achando que o outro que nós somos merecedores, que o outro, faça o que é bom para nós. Ah, não, Senhor, isso não é justo, não está certo isso. Mas e você, mas e eu? O que nós temos feito? Porque fome e sede de justiça, buscar santidade, buscar obediência à palavra, tem que começar aqui dentro. Nós temos que ser reflexo daquilo que nós lemos, nós temos que ser praticantes daquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, essa justiça, muitas vezes não está nas nossas mãos fazer. A gente vê muitos, né, a gente fala principalmente na questão de política, quantas injustiças, né, quantas coisas, e muitas vezes não está no nosso alcance, a gente ir lá e bater o martelo, não está certo isso, acabou. Mas aquilo que você não consegue fazer, vai no seu quarto, ora. Busca ajuda no Senhor. Senhor, eu não posso fazer. Não está no meu alcance fazer essas coisas. Mas há algum tempo atrás, nós ouvimos aqui uma série do poder da oração. E nós entendemos, o nosso irmão Stefano até ministrou, que a oração, ela move os céus. A oração, ela move a mão de Deus. Então nós podemos, aquilo que nós não alcançamos em fazer com as nossas mãos, entrega nas mãos do Senhor.
porque Ele é justo e Ele é fiel e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, irmãos. E aqui o Senhor me pegou. Vou confessar aqui. Aqui o Senhor me pegou. Bem-aventurado os misericordiosos. Eu coloquei aqui. Feliz aquele que trata alguém com mais compaixão do que ela merece. Por que eu falo que Deus me pegou nessa hora? Porque nesses dias, eu com o Juninho, a gente estava conversando sobre uma situação na qual eu não agi de misericórdia. Eu falei assim, não. Ele falou, não, vamos tentar desse jeito, daquele jeito. Eu falei assim, não. Essa pessoa, eu estou confessando para os irmãos mesmo, essa pessoa não merece. Olha quantas coisas essa pessoa fez, essa pessoa faz. E assim, o Juninho sempre fala, Letícia, não é assim. E às vezes, aqui vou falar para as mulheres, Bia que é recém-casada, né, Bia? Às vezes nós mulheres, a gente, por causa desse mundo que nós vivemos, a gente vê tantas pessoas, até dentro de igreja, líderes, né, femininas, que se impõem como... Irmãs, os nossos maridos, se eles são homens de Deus, nós temos que ouvi-los. O Senhor usa deles para falar com a gente. E eu não queria agir de misericórdia, não queria mesmo. E quando eu li esse texto, quando a Rafa me mandou mensagem, de pronto eu aceitei. Eu falei, Senhor, qual é a palavra? E veio ao meu coração Mateus 5, legal, bem-aventurança, bacana. E quando chegou nessa parte, eu acho tão lindo o que Deus faz, que às vezes a gente acha que está tudo certo. Como foi ministrado ontem, a gente acha, ó, tô aqui, ó. O Senhor fala. A gente nunca vai estar bom o suficiente. E quando eu li que misericórdia é você agir de compaixão, com mais compaixão do que a pessoa merece. E o Senhor me fez ir. Sabe daquele jeito que Deus fala, que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe, a gente compreende. Irmão, se imagina você, do jeito que você está hoje, com esses sentimentos que você tem sentido hoje. Talvez com alguns pecados, com alguma falta de perdão, com algumas coisas que você precisa rever. Se imagine você sozinho, diante do trono do Senhor. De um Deus santo, de um Deus puro. Imagina se Ele fosse agir da mesma forma que você agiria com alguém. Senhor, essa pessoa não merece. Essa pessoa é muito ruim. Se imagina agora você sozinho na presença do Senhor, desse Deus santo. Você pode falar que você merece essa misericórdia? E eu não mereço. Jesus, Ele nos ensina na prática. Quando Ele morreu na cruz, não foi porque eu merecia, nem você. Ele agiu de misericórdia. Para nós estava reservado a cruz. Mas Ele tomou a nossa cruz e agiu de grande misericórdia. Você quer ser feliz? Haja de misericórdia. Talvez a minha felicidade e a sua felicidade está numa simples atitude de misericórdia. Eu não sei quantos aqui já teve a experiência, eu já tive essa experiência, de ser perdoada por alguém e de liberar perdão sobre pessoas. E que felicidade inexplicável que a gente sente no espírito. A nossa alma se alegra quando a gente cumpre a palavra do Senhor. Grave isso no seu coração. Talvez a sua felicidade está num passo de misericórdia. Obrigada, irmã. A irmã teve misericórdia. Feliz são os misericordiosos. E o que o Senhor nos fala? Porque alcançarão misericórdia.
Quantas vezes a gente entra no quarto... Eu tenho esse hábito, irmãos. Até uma vez o André e a Débora brincaram comigo, porque eu tenho esse hábito. Nossa, queimou feijão, misericórdia. Não é, parece uma palavra tão comum, né? Tropecei, nossa, misericórdia. Misericórdia, essa roupa não deu certo. Parece que é uma palavra tão simples, né? Mas não é, irmãos. Não é tão simples assim. Misericórdia. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor. Fala, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, tenha misericórdia porque eu falhei. Tenha misericórdia porque eu pequei. E assim como o perdão, que o Senhor nos fala, que se você não perdoar, você também não alcançará perdão do seu Pai. A mesma coisa é a misericórdia. Feliz é aquele que age de misericórdia porque alcançará a misericórdia. Você quer alcançar? Eu necessito. Não vou falar nem que eu preciso, eu necessito da misericórdia do meu Pai todos os dias. Então Ele veio e Ele me ensinou que para eu alcançar a misericórdia, eu preciso agir de misericórdia. Você quer sentir a verdadeira felicidade no ano de 2025? Haja de misericórdia. Seja mais misericordioso. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo da felicidade? É ser misericordioso. Como nós lemos, aquele que chora, aquele que entende essas coisas. Aleluias. Versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração. Aleluias. O que é ser limpo de coração? Feliz é aquele que tem as suas intenções puras. Esses dias eu vi no Face um meme, né? Eles falam assim, de uma pessoa falando: no Natal eu vou dar o meu cartão para minha irmã ir lá e comprar tudo que ela quiser. Não tem crédito, mas o que vale é a intenção. Tem aquele outro ditado que diz: de boa intenção, o inferno está cheio. Mas o Senhor conhece nosso coração, irmãos. Ele sabe quando a gente está fazendo teatro. Ele sabe quando a gente está fazendo, mas o nosso coração está em outro lugar. Ele sabe quando eu subo aqui, Ele sabe do nosso coração. Às vezes eu vejo alguns vídeos, né, de pregadores que sobe, gente, muda até a voz, né, pastor? Uma voz rouca e tal, e quando desce ele, rapaz, seu irmão. Meu Deus, que incorpora uma voz e uma performance. Irmãos, mas quando chega ali é uma pessoa simples, sabe? Fala caipira, fala porta, sabe? Fala umas coisas assim, mas quando sobe quer... Irmão, seja puro nas suas intenções. Seja simples, Jesus é simples. Irmão, Jesus poderia pedir o melhor lugar para ele pregar. Ele é o Filho de Deus. Mas ele sobe no monte, ele se assenta, não sei se na grama ou na areia, não entendo, e ele passa a ensinar ali, na simplicidade. Porque feliz é aquele que é puro de coração. Bem-aventurado aquele que tem as suas intenções. Feliz é aquele que tem, sabe, a intenção genuína. Senhor, eu não consigo, mas eu tenho a intenção de fazer. Me capacita. Feliz é aquele que tem as suas intenções purificadas. Mas como, Letícia, que eu purifico? É difícil, eu não consigo. Parece que se eu não fizer desse jeito, parece que eu não vou ter a aprovação da minha família, dos meus amigos. Seja simples. Fale com Jesus. Como eu disse lá no começo, se assente perto dele e ele vai te ensinar. Senhor, me ensina a ser puro nas minhas atitudes. Porque tem recompensa, que a palavra diz: os limpos de coração verão a Deus. A gente fala sobre um avivamento, a gente fala sobre a volta de Jesus, e a gente se maravilha. Você quer ver Deus? Seja puro nas suas intenções. É simples, irmãos. É simples. Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Simples não na questão de ser qualquer coisa. Não é isso, tá bom? Porque às vezes Satanás pode jogar na sua mente. E é simples, então eu posso fazer de qualquer jeito. Negativo, não é nesse aspecto de simples que eu estou falando. Estou falando simples para o nosso entendimento, quando nós temos comunhão com Ele.
o versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores. E quando eu li aqui, né, reli novamente, logo veio uma pessoa na minha mente. Uma pessoa que eu sempre falo para ela: olha, irmã, você é uma pessoa pacificadora. Que é a nossa irmã Rosângela. A Rosângela do Pedro. Irmãos, pensa numa mulher que é bom falar, né? É bom, né, que os irmãos saibam. Acho que isso agrada a Deus também. Uma mulher pacificadora, sabe? Uma mulher mansa na fala, que sempre busca ali, ajeitar as coisas. E o que é ser pacificador? É aquele que promove a paz entre as pessoas e a reconciliação com Deus. Não seja mais um na roda que vai jogar gasolina no meio da fogueira. Não seja aquele que vai riscar o fósforo para acender a fogueira. Jesus nos chama a ser pacificadores. Você quer ser feliz, ter aquele sentimento de alegria no seu coração? Seja um pacificador. Se você estiver numa roda, onde o pastor pregou isso no domingo passado, na roda dos escarnecedores, não seja mais um ali, sabe? Não se cale, irmãos. As pessoas precisam ver em nós algo diferente. Eles precisam ver. A gente não pode, às vezes, irmãos, às vezes para ter o reconhecimento, às vezes para ter ali, sabe, para você se manter no grupo, ao invés de você ser diferente, você se mistura e, tá tudo certo, meu pastor não está vendo, não estou aqui no serviço, ninguém está vendo. Não preciso nem falar quem está de olhos em você, né? Não preciso nem falar, acho que todos sabem. Não seja aquele que, sabe, que às vezes chega no serviço, aquele puxa-saco do chefe, sabe? Nem que precisa subir nas costas do outro, mas não, eu preciso crescer. Não, se for preciso arrumar alguma confusão para eu crescer, tá tudo, não tá certo. Gente, a vida com Deus não é brincadeira. A gente tem aprendido muito, já vou terminar. Quando a gente fala assim, tem mais 20 minutos, né, pastor? Mas tô brincando, vou ser rapidinho. A gente tem aprendido nos estudos, agora nós estamos em recesso, mas estudos maravilhosos a respeito da lei e da graça. E o pastor João falou uma vez aqui que, como a gente aprende, né, pastor? O pastor já tem longa caminhada com Jesus, mas a gente continua aprendendo. São coisas que a gente fala, eu não via dessa forma. Isso, irmãos, a gente vai aprender Jesus até o último dia, até o último fôlego de vida. Porque as coisas do Senhor são inesgotáveis. A gente tem aprendido sobre lei e graça. E às vezes a gente vive, não, agora eu vivo no período da graça e tá tudo certo. Eu posso cruzar o meu braço, viver a minha vida do jeito que eu quero, porque a graça de Jesus, Jesus é amor, Jesus é lindo. Ele é tudo isso mesmo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas aquilo que é para nós fazermos, a gente precisa continuar fazendo. A parte que cabe a mim e cabe a você, Jesus não vai fazer por você. Mas sabe o que eu tenho aprendido, pastor, com esse estudo de graça? Que é uma graça salvadora, porque assim, o pacote da graça é muito grande. A graça abrange muitas coisas. Mas o que eu tenho aprendido é que a graça é uma graça capacitadora. Porque pela lei, eu não conseguiria. Você não conseguiria. Mas com a graça de Jesus, Ele me capacita a fazer. Antes eu não tinha ninguém para me ajudar. Mas agora eu tenho um companheiro. Todos os dias, em todos os momentos, que me ajuda, que me assiste nas minhas fraquezas e que celebra com as minhas vitórias. E essa pessoa está aqui. Não é um sentimento, não é um ser, meu Deus, aquele ser, né? É uma pessoa e ela está aqui. E é o Espírito Santo. Ele me ajuda. Eu não conseguiria fazer absolutamente, eu não conseguiria ser misericordiosa, como eu não consegui. Mas o Senhor já puxou minha orelha e graças a Deus por isso. Eu não conseguia ter um coração puro, mas a graça do Espírito Santo me capacita e me purifica todos os dias. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Agora o versículo 10. E aqui às vezes pega um pouco, irmãos. Vou ler o 10 e o 11. E o 12 também. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo todo mal contra você, e disserem todo mal contra você.
Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. E às vezes pega. Que às vezes quando a gente se sente perseguido, insultado, Senhor, mas eu estou fazendo o que é certo e estão me perseguindo, daí a gente vai falar, não, eu não aceito isso em nome de Jesus, isso é coisa do cão. Mas de forma alguma, eu não aceito isso. Senhor, eu sou assim com o Senhor, eu oro todo dia. Eu oro, eu leio a palavra, eu dou esmola, eu dou oferta, dou cesta básica. Não aceito essa perseguição. Mas Jesus nos ensina que nós seríamos perseguidos, insultados e mentindo contra nós. Senhor, mas isso é mentira. Isso, meu Deus, isso não é... Olha o que Jesus nos ensina, irmãos. A gente tem como... Não sei quem que falou aqui, a Rafa, que a gente ri apanhar. E tá apanhando, mas tá rindo, né? E glória a Deus por isso. E depois de todas essas coisas, o que Jesus fala para nós? Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa. Irmãos, Jesus nos ensina a se alegrar quando nós estamos sendo insultados. Quando a gente está sendo perseguido, tenha isso como motivo de grande alegria. Porque é grande a sua recompensa no céu. Às vezes a gente busca só nessa terra. Senhor, se levante a meu favor, eu quero ser exaltado, engrandecido na presença de todos. Às vezes não vai acontecer isso. Mas se você permanecer fiel, grande será a sua recompensa no céu. Como o pastor Flávio falou ontem, olha, é ano que se acaba, ano que começa, mas há algo muito maior vindo. A nossa busca tem que ser pelos céus. Ontem falou até a respeito da idade dele, 62, se eu não me engano. E ele falou, mas eu quero, enquanto eu viver, eu quero estar fazendo, dando importância a cada segundo, irmãos. Por isso que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo, sabe, aproveite os momentos com o Senhor. Venha no culto, não se prenda a nada, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Como a irmã disse, tem pessoas que não podem estar aqui hoje, que estão perdidas, que estão numa cama, que estão enfermos. Mas nós estamos aqui, somos melhores? Não. Mas não perca a oportunidade de tocar na orla dele, de tocar nas suas mãos, tocar nas suas vestes e ser abençoado, não por coisas, isso daí é só um mimo que o Senhor nos faz, mas ser abençoado com a sua doce, linda e incomparável presença, porque isso daí é incomparável, irmãos. Vamos lá para o versículo 16, e agora eu vou encerrar mesmo. Olha aqui, irmãos. Primeiro, o Senhor nos chama para perto, depois Ele nos ensina. Para quê? Para a gente ficar na nossa casa de braço cruzado e tá tudo certo. Eu estou bem, então é isso que importa. Não. Versículo 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quais boas obras? Agindo de misericórdia, sendo um pacificador. Deixa eu ler aqui que às vezes a gente se perde. Vamos ler desde aqui, ó. Quais são as boas obras que ele se refere? A você ser uma pessoa pobre de espírito, que chora aos pés do Senhor, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede do que aquilo que é certo se cumpra, alguém que age de misericórdia, aquele que tem um coração limpo, que busca, com boas intenções, os pacificadores. Essas são as obras do Senhor. E aqui ele nos fala, no 14 e no 15 vai falar a respeito do sal e da luz do mundo. Mas o 16 diz, assim brilhe também a sua luz diante dos outros, diante dos homens, irmãos. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor para que pessoas sejam alcançadas. A gente ora, a gente pede misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor alcance as pessoas. Mas muito mais do que eu falar aqui em cima, é o meu testemunho lá fora. Quando eu tiver a oportunidade de agir de misericórdia, que eu não endureça meu coração, mas que eu reconheça que tão miserável a pessoa é, eu também sou e eu também necessito de misericórdia.
Talvez hoje Deus está pedindo de você, haja de misericórdia, seja um pacificador. Sabe por quê? Porque um dia alguém agiu de misericórdia, alguém foi pacífico com você, alguém agiu de boas intenções em seu favor. É uma via de mão dupla, irmãos. Hoje eu preciso disso, mas amanhã vai ser o outro. E essa é a dinâmica da graça, é a dinâmica do reino, a dinâmica da família de Cristo aqui nessa terra. Todos nós precisamos, irmãos, do Senhor, da ajuda do Senhor. Como o irmão disse, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Então que nós possamos nessa manhã, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu procurei a felicidade em muitos outros lugares, mas hoje eu entendo que para ser feliz é cumprir a sua palavra. Não tem felicidade fora da palavra, irmãos. As coisas dessa terra são passageiras, como o pastor Flávio leu ontem em 1 Pedro, capítulo 1, versículo a partir do 13. Nós somos como uma folha que murcha, como a erva que seca. Irmãos, hoje nós estamos aqui firme e forte. Mas e amanhã? Então não perca a oportunidade. As coisas dessa terra são tão passageiras e passam tão rápido. Passa muito rápido. Ah, mas eu só tenho 34 anos. Tá certo que a coluna já é de 80, mas, né? Eu sou tão nova. Ah, eu tenho muito chão ainda. Não sei. Eu não sei do que vai ser amanhã. Então, os momentos que nós temos aqui, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, que nós possamos, sabe, puxar assim, reter tudo que há de bom em Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. E que as nossas obras, aleluia, sejam vistas pelos outros, irmãos. Para a glória do seu coração, não. Para o nome da sua igreja ser reconhecido, não. Para que você seja dado como bonzinho, não. Mas para que o Pai seja glorificado através das nossas obras. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Ah, Senhor, a tua presença é mais real do que a nossa, né, João Carlos? Mais do que eu vejo vocês aqui, mais real do que eu posso ver vocês. É a presença do Senhor aqui neste lugar. É a presença daquele que está no nosso coração, Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos orar, Senhor Jesus. A tua palavra foi ministrada, Senhor amado, por uma pessoa falha como eu, mas o que importa é a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite, que essa graça capacitadora esteja sobre cada um aqui, Senhor. E que nós possamos cumprir, Senhor Jesus, a tua palavra no dia a dia, Senhor. Agindo de misericórdia, com coração puro, Senhor, porque tem promessas, Senhor Jesus. Nós queremos muitas vezes alcançar as promessas, mas esquecemos dos nossos deveres. Nós queremos ser cumpridores dos nossos deveres, Senhor, no nosso relacionamento. Nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é cumpridor da sua palavra, e isso é maravilhoso. Senhor, mas nos ensina e nos ajuda, Pai, a cumprir também a nossa parte. Sabemos que a tua bondade e misericórdia, ela independe, Senhor Jesus, de nós. O Senhor faz porque o Senhor é o grande eu sou. Senhor, mas nós queremos experimentar coisas novas contigo, Senhor Jesus. E por isso nós queremos parar tudo que estamos fazendo, Senhor. A correria do dia a dia, Senhor Jesus, a internet, muitas vezes televisão, muitas coisas que têm roubado, conversas que têm roubado o nosso tempo com o Senhor. Nós queremos parar tudo, Senhor, em nome de Jesus. E nós não vamos esperar virar o ano, nós queremos começar agora. Nós queremos deixar isso de lado, Senhor amado. E sentar-se ao seu lado e aprender de Ti, Senhor. Porque isso é algo maravilhoso, Pai. Eu te agradeço, nós te agradecemos pela tua bondade e infinita misericórdia conosco, Senhor. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.